podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Aqui no podcast já rolaram vários episódios da área de comunicação. Tem jornalismo, marketing, rádio e TV, design gráfico e agora chegou a vez de relações públicas. Quem está aqui comigo é a Daniela Schiavo, que é profissional de relações públicas, e a Luana Adão, que está no 7º semestre do curso de relações públicas. Bem-vinda, Daniele. Conta aí pra gente como você chegou à área de relações públicas e um pouco da sua trajetória profissional também. Bom, na verdade, eu sou jornalista de formação. Eu me formei em 2012 e sempre trabalhei aí na área de assessoria de imprensa, relações públicas, né? Que anda ali muito lado a lado. Eu sempre fui muito de comunicação, eu falo demais, eu gosto de me comunicar, eu gosto de pessoas e eu sempre gostei muito de escrever. Então, até a questão do jornalismo foi pela questão de escrita, sabe? E dentro da comunicação eu nunca tive uma outra opção. Para mim era jornalismo. E aí foi muito fácil buscar ali o que eu queria. Mas eu fiz jornalismo com aquele sonho que eu acho que todo mundo que presta jornalismo tem, que é trabalhar em redação. Até cheguei a fazer processo seletivo ali de estágio e tal, mas o meu primeiro estágio já foi na área de assessoria. Comecei trabalhando no universo de off-road, fazendo ali assessoria para equipes e para eventos de rally de sertões, algumas competições, uma coisa que eu nem sabia o que era. Depois migrei para o universo da beleza, que foi tipo uma grande mudança, porque rally você vive ali no meio da lama, é uma delícia, gente, mas você vive no meio da lama, é terra para tudo que é lado. E aí fui para o universo da beleza, que é tão gostoso quanto, mas muito mais gostosinho para as mulheres, pode-se dizer. E depois migrei totalmente para o universo de tecnologia, que eu estou aí nos últimos 4 anos. Eu trabalho com a construção de imagem de empresas e de executivos. Já trabalhei como atendimento da área, com cargos de liderança, e estamos aí, firmes e fortes. E você, Luana, por que você escolheu o curso de Relações Públicas e como tem sido a sua experiência desde então? Desde pequena, assim, eu sempre me identifiquei para o mundo de comunicação. E meu irmão fez publicidade e propaganda, então eu via ele muito como exemplo para mim. E eu sempre falei, nossa, eu quero fazer comunicação. Mas tinha outro problema. E aí, qual curso de comunicação eu faço? Porque temos vários, né? Então eu ficava indecisa, principalmente entre publicidade e jornalismo, porque relações públicas eu nem conhecia. E aí eu comecei a pesquisar e meus professores sempre me ajudaram bastante, principalmente no ensino médio. Aí no 3º colegial eu tive um professor que ele estava orientando a gente. E aí a gente estava falando, né, das nossas escolhas. Eu falei assim, eu quero muito jornalismo. Sempre quis muito jornalismo, me identifico bastante, sou muito comunicativa. E aí ele falou assim, Lu, a sua cara é relações públicas. Vai para casa, pesquisa um pouco sobre, depois volta e conversa comigo no outro dia. Eu lembro que foi dias pesquisando, na verdade, né? Eu assisti bastante vídeo no YouTube e também sobre onde tinha esse curso, porque era um curso para mim muito inusitado, assim. Então, o que consistia, que matéria que tinha nesse curso? Comecei a pesquisar bastante e aí eu comecei a me apaixonar muito. Eu comecei a me identificar demais. Então, eu falei, não, é relações públicas e vou para relações públicas. Aí fiz uns vestibulares, prestei para relações públicas, jornalismo e publicidade e propaganda. E eu acabei escolhendo publicidade, porque como meu irmão, eu tinha o exemplo dele, né? Eu falei, não, vou para publicidade. Às vezes a gente vai para publicidade pelo certo, sabe? Porque publicidade é uma área muito conhecida. Então, assim, é muito fácil você falar para sua mãe que você faz publicidade, porque publicidade, publicidade. Agora, fala que você faz relações públicas. Eles vão perguntar, tenho certeza. É igual relações internacionais? Fiz 1 ano do curso, mas eu falei assim, não gostei, não me identifiquei. Eu vou fazer o que meu coração falou mais alto no começo. Então, eu vou voltar
para a área de relações públicas. E aí eu entrei em 2020 em relações públicas, na PUC Campinas. Então comecei a pesquisar bastante sobre estágios, e isso era no segundo ano. Então eu entrei numa agência de marketing como mídias sociais. Relações públicas, ele consegue trabalhar em diversas áreas, né? E a agência de marketing é uma delas. Foi uma experiência muito legal. Foi um ótimo primeiro estágio, mas ótimo para saber que não queria continuar nessa área de mídias sociais. Que apesar de estar super em alta, não era o que eu queria. Então, falei assim, eu quero ir mais realmente para puxar mais para a área de estar mais frente a frente com o público. Eu trabalho hoje em dia na área de Customer Success, só um nome um pouquinho gourmetizado para a área de relacionamento. Eu sou agente de contas, eu trabalho com pequenos empreendedores e advogados. A Luana comentou que no ensino médio não tinha ideia do que fazia um profissional de relações públicas, né? E com certeza muita gente também está nessa mesma situação que ela. Então, para esclarecer, como vocês explicariam resumidamente o que faz um profissional de RP? O profissional de RP é responsável pela construção de imagem de empresas e de profissionais da área. Tudo que precisa para passar o conhecimento que o cara tem, expertise, autoridade no tema, tudo isso está ali no trabalho do RP. E precisa ser um olhar 360, né? Então, para você fazer ali um planejamento bacana, para você saber aonde o teu cliente quer chegar, você tem que estar conectado com o cliente, você tem que entender muito ali da empresa, tem que ter também um conhecimento do mercado, né? O profissional de RP, ele acaba sendo um entendedor de várias pequenas áreas, porque você tem que ter conhecimento disso, e você tem que saber ouvir o cliente para entender. Você tem que saber olhar para tudo. Você tem que ter um conhecimento ali de como que você vai chegar numa mídia nacional, como que você vai chegar numa mídia especializada, como que você vai conectar um influenciador que fala disso, qual canal que é melhor, porque tem empresa que o sonho é um valor econômico. Ok. Tem empresa que pode sonhar com valor econômico e o público dela tá no Spotify. Tem que entender muito ali do negócio para saber passar isso, porque às vezes você ter o conhecimento e não saber passar também não adianta nada. É importante você ser comunicativo. Se você não for comunicativo, você não vai estar no lugar certo. E não falo nem comunicativo de extrovertido. Tem gente que é mais introvertido, mas sabe passar o que precisa. Você tem que saber passar o que é necessário. O profissional de relações públicas, ele precisa ter empatia, ele precisa se colocar no lugar do cliente, no lugar do público que está se comunicando, para realmente entender também se essa comunicação está sendo efetiva, né? Então, assim, o profissional, ele tem que ter realmente todo esse olhar 360 para entender se ele está se comunicando de maneira correta, se o público está entendendo a mensagem dele, se essa mensagem está chegando do público para outro público de forma correta. A todo momento a gente conecta um público com o outro, ou a gente com o público, então somos essa ponte entre os públicos. E outra, nunca é só um público. A gente lida com muitos públicos, é público a todo momento. Para quem está pensando em entrar na área e entender, tem muitos caminhos, sabe? A partir do momento que você entra nessa área, nossa senhora, é uma infinidade de coisas ali que você pode fazer. Te permite muita coisa, você conhece muita coisa, você conhece muita gente. Você pode estar fazendo eventos, você pode estar em uma agência de comunicação, você pode experimentar estar numa administração de um hospital, você pode experimentar estar na administração de uma escola, você pode experimentar estar numa comunicação de uma empresa grande. Abrange tudo e todos. Tem até uma frase, né, que falam, todo mundo precisa de um RP. Desde empresas pequenas, médias e grandes, é tudo. E quais são as impressões mais equivocadas, na opinião de vocês, que a maioria das pessoas tem sobre relações públicas? Na questão do dia a dia, da profissão e do perfil do profissional também. Mas uma coisa que é muito importante na área é saber que não é uma área glamorizada. Tem muita gente que vai procurar o curso porque acha que é glamour, sabe? Que tudo é uma maravilha, tal. E não é. Você vai ouvir muita coisa que você não concorda, muita coisa que não é verdade, você vai ouvir muitas críticas. Você vai aprender bastante com isso, mas você vai aprender a se fortalecer também. Porque tem muita gente que vem achando que vai trabalhar ali em relações públicas e, nossa, minha vida está feita.
Não está, você vai levar muita porrada de várias maneiras diferentes. E com o pé no chão, né? Não vai achando que é igual Emily em Paris. Sinto em te dizer, mas não é dessa forma. Emily em Paris é uma série muito legal, que retrata um pouquinho de uma rotina, mas não é desse jeito. Dificilmente você vai estar tomando champanhe 3 horas da tarde. E assim, todo mundo acha que consegue ser um profissional de comunicação. É o que eu mais vejo, assim. Nossa, você faz isso? É tão fácil, sabe? É uma coisa tão simples. Todo mundo acha que consegue fazer esse trabalho. E não é bem assim que funciona, sabe? Todo mundo acha, nossa, eu sou comunicativo. E não é porque você é comunicativo que você sabe se comunicar. Existe uma grande diferença entre ser comunicativo e você saber executar essa comunicação de forma adequada. Principalmente na era das redes sociais, que todo mundo acha que sabe fazer rede social, né? E rede social tem muita coisa por trás, né? Não é só você fazer um post e soltar ali no LinkedIn, fazer um post e soltar no Instagram. Tem muita métrica, tem como saber ali de engajamento, ou não vai funcionar. E aí o pessoal faz tudo sozinho e depois fala: para que eu vou contratar, gente? Eu fiz ali um trabalho para mim e não deu em nada, para que eu vou pagar um RP? Não é porque um vídeo seu viralizou que vai ser assim sempre, sabe? O planejamento que a gente tem por trás, toda a pesquisa. Então, assim, o pessoal, eles realmente acham que eles conseguem ser relações públicas, social media e tudo junto e misturado. Jornalista, tudo. Relações públicas, juro, vai do TikTok, que agora, assim, bombando, ao chat GPT que todo mundo tá usando. Então, assim, você tem que estar antenado a tudo. Política, é realmente tudo. Então, a gente precisa ter todo esse conhecimento e pesquisar sempre além. Nossa, mas por quê? Por que disso? E por isso que eu até falo, o Relações Públicas ele tem que ser curioso. Daniele, você comentou dessa questão de levar muita porrada e muitas críticas no dia a dia, né? Isso acaba acontecendo muito porque você tem que lidar o tempo todo com pessoas, né? E daí são pessoas de áreas variadas, com personalidades muito variadas também. Pode ser o dono da empresa que você está atendendo, o diretor, o próprio público, outros profissionais de comunicação também. Como que faz para conseguir abstrair isso tudo, não se abalar e seguir trabalhando assim normalmente, vamos dizer? Lidar com o público é um desafio constante, sabe? Quando você trabalha com um relacionamento, seja ele ali qual for, relacionamento com a empresa, relacionamento com o público final, na verdade não importa qual é o teu público, você está lidando com pessoas e isso é um desafio. Eu acho que você tem que não levar as coisas para o pessoal. Acho que é um conselho muito importante dessa área, assim, de nem tudo é sobre você. E tá tudo bem, reproduzindo o meme. Muitas coisas ali você tem que ter realmente essa empatia de saber entender que o outro pode estar muito atarefado e nem sempre vai te passar ali a mensagem da melhor maneira. Ali ter muito jogo de cintura, porque às vezes as pessoas não vão concordar de primeira, não é aquilo que elas querem ouvir, e aí você tem que ter um jeitinho para saber driblar a situação, explicar o porquê que aquilo é relevante. Então, o profissional de RP, ele faz milagres, porque para ele colocar tudo isso, olha, não é fácil. Eu tô aprendendo agora, né? Eu ingressei agora no mercado de trabalho, e isso é realmente uma coisa que me pega. Porque eu sou uma pessoa muito educada, eu sempre passo isso, e é muito difícil quando você não recebe isso de volta. Mas é realmente o que a Dani falou, é não levar pro pessoal, sabe? Isso não é sobre você. Se a pessoa, ela te tratou dessa forma, porque a gente vai encontrar muitas pessoas vão te tratar, te desprezar, te tratar de formas equivocadas, e você tem que manter a postura, fingir que tá tudo bem, e realmente não levar isso. E talvez, quando é alguma crítica, tentar levar essa crítica para um lado mais positivo. E tentar levar para uma coisa construtiva. Mas, assim, realmente, é bastante porrada. A gente fica meio até sem jeito. Quando você leva, né, a gente fica... Nossa, por quê? O que eu fiz para acontecer isso?
usar a equipe é uma coisa muito positiva, assim, do tipo, você tem, né, ali seus colegas de trabalho. Desabafa, gente. Desabafa porque todos eles estão passando pela mesma coisa, sabe? Então, é uma maneira de você se fortalecer também. Isso é um desafio geral, que todo mundo vai passar, e aí você respira, você tem 5 minutos, e aí você consegue responder para quem você precisa, porque nem sempre você vai conseguir ali levar tudo tão calmamente. Eu acho que tem uma questão que é muito importante, que são as soft skills, né? São as habilidades ali que a faculdade não ensina. E o profissional de relações públicas, o profissional de comunicação, ele tem que ter empatia para você saber falar ali com o outro, para você entender o outro, seja esse outro o teu cliente, seja esse outro o seu chefe, um colega de profissão. Essa questão do saber falar ali, não só no sentido do se comunicar, mas da comunicação não violenta mesmo, sabe? Porque, às vezes, tem muita gente que é o jeito da pessoa de ser ali um pouco mais duro, objetivo demais, de falar muito direto, e na nossa área isso faz muita diferença. Geram alguns atritos, que também entra na questão de ter jogo de cintura e tal. Essas habilidades de soft skills é uma coisa que a faculdade não ensina, mas que é fundamental para quem quer trabalhar com comunicação. Aqui mesmo no podcast, né, em outros episódios, a gente viu que na comunicação muita gente acaba atuando em áreas diferentes da formação. No episódio de marketing, por exemplo, a Luana, que foi a convidada, né, ela é formada em relações públicas, mas atua em uma empresa de marketing. Daniela, isso acontece muito com relações públicas também? Tem muita gente que tem uma trajetória muito parecida com a sua, profissionais aí formados em jornalismo, publicidade, marketing, que trabalham com relações públicas. E você acha que a formação em RP faz muita diferença ou nem tanto assim no dia a dia? É bem comum. Eu acho que das pessoas que eu já trabalhei de modo geral em todos os lugares, nem 10% são um RP de verdade. Você olhando ali o trabalho no dia a dia, todo mundo atua da mesma maneira. Acho que talvez só na questão do facilitar os primeiros contatos com a profissão. Mas não acho que faz diferença, não. Você sendo formado em jornalismo ou em alguma outra área de comunicação, tem muita coisa que você vai aprender no dia a dia. Mas aprende e segue normal, sabe? No dia a dia, é a mesma coisa. As pessoas não vão gostar de ouvir isso, mas é a mesma coisa, porque tá todo mundo integrado. Então, o diploma acaba sendo só um diploma. Vai muito da habilidade que a pessoa tem e da vontade que a pessoa tem ali, do que ela vai se identificar. Porque rola uma rixa, não sei se todo mundo sabe, mas rola uma rixinha entre jornalista de redação e assessor, que jornalista de redação acha que assessor não é tão jornalista assim, enfim. Tudo besteira, gente. O trabalho é muito relacionado com relações públicas, então você tem que entender que é comunicação e que, de certa maneira, está tudo integrado, não existe preconceitos. Quando eu estava começando a procurar as vagas de estágio, eu via muito, não só relações públicas, mas sempre relações públicas e jornalismo. Relações públicas, jornalismo. E às vezes publicidade. Tipo assim, a vaga não é específico para relações públicas, sabe? Então eu sempre via essa união, né, dos cursos. Pensando nas oportunidades de trabalho para quem atua como relações públicas, um tipo de empresa que acaba absorvendo muitos profissionais são as agências de assessoria de imprensa, né? E como que é o dia a dia nesse tipo de ambiente? E qual que é a diferença também em relação ao trabalho em uma empresa tradicional, que não seja uma agência, no caso? Eu gosto muito do ritmo de agência, né? Eu sou bichinha de agência, gente. Eu amo loucura de agência. Eu gosto de ter ali bastante volume, bastante coisa. Não sei, eu sou meio inquieta. Duas coisas. O volume de trabalho. Ninguém te fala que é um volume insano, sabe? Tudo bem, vai ter dia que tá mais tranquilo, mas em 90% do seu tempo, o volume de trabalho, ele é muito alto e você tem que saber conciliar tudo e saber virar a chavinha, porque você vai falar sobre assuntos completamente diferentes. Então, você tem que saber virar muito rápido ali o que você está falando, né? De A passar para B, passar para C. Então, você tem que ser flexível com as suas demandas também.
e entender, aceitar que tá tudo bem quando você não consegue fazer tudo. E você tem ali 10 demandas para o dia. Durante o dia, vão surgir mais 10. Então, aquela listinha aquela to-do list que a gente costuma fazer, ela não vai sendo riscada, ela vai crescendo. E tá tudo bem você não terminar ela naquele dia, sabe? Desde que você saiba enxergar prioridades. Porque senão, se você for tentar resolver a tua lista inteira, você vai ficar louco achando que você tem que trabalhar 24 horas por dia. E não é saudável, sabe? Até porque uma hora você para de render, você vai fazer um negócio errado, você vai fazer um negócio pela metade, você vai fazer um negócio que não é eficaz. O se cobrar é ótimo, mas com um limite ali também. Assim, não se cobre para ser um robô. Você não é o ChatGPT, você é um ser humano. Hoje eu tenho muito menos, mas eu já cheguei a trabalhar com quase 40 clientes ao mesmo tempo. É puxado. E desses 40, sempre vai ter um que demanda mais que o outro, sempre tem um que tem mais problema que o outro. No meio disso, você tem que fazer um evento. Então, você tá ali lidando com 39 pelo teu WhatsApp, olhando o e-mail, as coisas pelo celular, e você tá no evento que você tem que se comunicar com as pessoas que estão ali, você tem que falar com o público que está ali. Não é fácil. A agência tem muitas coisas gostosas, acho que principalmente fugindo ali da área de trabalho, as amizades que você faz numa agência, elas são amizades para a vida, sabe? Você conhece muita gente legal ali, muita gente que é parceiro, mas o trabalho em si, ele é muito puxado. Empresas, ele consegue ser um pouco mais tranquilo. Tem muito trabalho, tem muita demanda, é problema o tempo todo, você tem que resolver muita coisa. Mas, assim, mesmo assim, é mais tranquilo. Mas as empresas que são muito grandes, tem também uma coisa que é muito ruim, que é de você ser só um número, né? De você ser só mais um. Eu acho que se quer tranquilidade, não venha para comunicação. É o primeiro passo. E também tem agências e agências. A questão de rotatividade, ela é muito real. A agência tem uma rotatividade muito alta. Até por isso acaba tendo tanto espaço para, né, para tantas pessoas ali. Mas tem ambientes que são muito saudáveis e muito gostosos de você trabalhar, que tudo flui, que existe muita parceria, muito respeito entre todo mundo. E tem muita agência que não. Tem muita agência que tem um ambiente mais tóxico, que as pessoas vão te exigir tudo fora de horário, que as pessoas são muito duras para falar, que as pessoas, enfim, tratam como se você fosse ali um robô. E às vezes em agência você também é um número, né? Então depende muito do ambiente que você tá. Eu sempre falo que não existe a agência perfeita, existe a agência que é perfeita para você. Tem mercado, tem muita possibilidade, tem muita chance de crescimento nas agências também, mas é um lugar insano. E como está o mercado em geral para quem se forma em relações públicas? Quais são os principais desafios em termos de oportunidades e crescimento? Tem muita coisa para rede social, tem muita coisa para marketing. Você precisa entender ali o que você quer e ver onde você se encaixa, sabe? Além de também você conseguir trabalhar muitas das vezes, porque agora tá muito em alta também essa parte do home office, híbrido. E relações públicas é um curso que tem muito essa possibilidade. Tem muita vaga que pede experiência, mas não oferece o benefício em troca. Vai exigir que a pessoa tenha inglês, espanhol, italiano, francês, que tenha um super domínio de rede social, que conheça programas de edição, e aí você vai ver o salário é nada. Ou a vaga está procurando uma pessoa júnior, mas está exigindo tudo isso, e o júnior não vai ter esse conhecimento, sabe? O júnior, ele precisa de uma oportunidade para ele aprender. E também o que eu vi bastante, que eu ficava assim, era que às vezes tava procurando vaga de estágio e falava assim, estágio com experiência. Você pede um estágio que a gente vai procurar a experiência e muitas empresas pedem a experiência para você estagiar. Calma aí, será que isso tá certo, sabe? Eu vi bastante isso. O salário também não é glamorizado, então a batalha ali para você conseguir bons trabalhos com bons salários, ela
é árdua, às vezes você desempenha super bem, mas o lugar não te paga tão bem, enfim, são várias questões. Tem que se superar a cada momento para conseguir entrar em uma coisa muito boa que tem uma boa remuneração também. Isso é o ruim, assim, da parte de relações públicas. Tem que se superar a cada momento, lutar. E, assim, para você ser o melhor, porque é complicado. Só um detalhezinho, assim, que acho que talvez seja muito particular de agências, mas a maioria não é CLT. Tem agência que é registrado, mas muito menor. Então, você tem que saber ali que muitas vezes você vai ser PJ. E quais conhecimentos são importantes de adquirir, na opinião de vocês, fora da sala de aula, que a faculdade não ensina, que ajudam muito no dia a dia do profissional? Invista no inglês. Inglês, ele está sendo exigido quase que em 100% das vagas. Muitas vezes não usa, tá, gente? Mas é exigência de contratação. Então, invista no inglês. Até porque você vai usar ele para você. Então, se você não usar para trabalho, você vai usar para você. Até tem muitos cursos até gratuitos, né? Sobre comunicação mesmo, sobre como falar em público. Isso é bem legal, isso é muito importante. É muito usado, assim. E, gente, para fechar aqui, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de Relações Públicas? E para quem não entrou, para quem está entrando, meu conselho é não entre. Ou entre muito consciente do que você quer, sabe? Porque se você entrar achando que é mil maravilhas, não é mil maravilhas. Eu brinco com essa questão do não faça, mas eu faria tudo igual. Mas eu acho que é importante você saber no que você está entrando, sabe? Se é o que você quer, não desanime, sabe? Porque se você for desanimar, principalmente quando você está começando, você vai tomar não a sua vida inteira. Então, é importante você ter essa resiliência de ir buscando as oportunidades e de ser flexível no sentido de entender que às vezes aquilo não é para você, mas aquele pedacinho não é para você. Você pode abrir a porta do lado e se dar muito bem nela, sabe? São infinitas portinhas dentro da profissão. Então, se você desistir na terceira, às vezes o teu caminho estava na quinta porta, sabe? Então, de ser flexível ali, de se permitir aprender, de se permitir errar, de se permitir conhecer para encontrar o mundo ideal para você. O estágio, ele dá oportunidade, assim, de conhecer um pouquinho das áreas. Muito legal você experimentar, assim, um pouquinho de cada área. Se você esperar o final da faculdade para começar a fazer essa movimentação, não é o ideal. Você fica para trás, né, Dani? Você fica para trás. E é muito na prática, né? Porque quando você está na faculdade, você não faz ideia, por mais que você tenha ali matérias, professores que fazem várias coisas, que trabalham com várias coisas, você não tem essa visibilidade. Então, na hora que você entra no estágio, principalmente no primeiro estágio, você entra e descobre ali que aquilo é um universo sem fim. E também eu acho que tá sempre atento às oportunidades, sabe? Porque realmente é um mundo que você tem networking a todo momento. Então, se você tá atento às oportunidades que estão à sua volta, é, assim, essencial. E o que eu acho que um profissional de relações públicas, assim, tem que ter é curiosidade e ser antenado às tendências. Porque, assim, a nossa profissão, ela tá sujeita a mudança a todo momento, a todo instante, e você tem que estar antenado, sabe? Em notícias de política, saúde, assim, tudo. Você tem que estar antenado o que tá acontecendo hoje, porque o que tá acontecendo hoje vai ser pauta amanhã no seu trabalho. Daniele, Luana, muito obrigado pelo bate-papo. Agora ninguém mais vai ficar em dúvida sobre o que faz um profissional de RP, com tanta informação e experiências legais que vocês compartilharam aqui hoje. Foi muito show mesmo. Muito obrigado para você que acompanhou a conversa e não esquece de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece, que está pensando em estudar relações públicas, que vai ajudar muito nessa decisão. Semana que vem a gente se reencontra, porque tem mais episódio inédito chegando, você sabe. Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.